Quantas vezes a gente vê uma ideia absolutamente genial simplesmente se recusar a sair do papel e virar realidade no mundo físico? É uma frustração super comum, né? Uma visão brilhante com um potencial gigantesco que acaba estagnando. Bom, nessa explicação visual, a gente vai resolver exatamente esse quebra-cabeça. Mas olha, não vamos fazer aquela análise teológica tradicional, tá? Vamos usar uma lente de arquitetura e engenharia. A ideia aqui é ler esses textos antiquíssimos da Cabala como um verdadeiro manual técnico de como a realidade é construída. Certo, vamos direto ao ponto. Por que conceitos abstratos tão brilhantes falham com tanta frequência na hora de virar matéria? Essa é a grande questão, o fantasma de todo criador empreendedor. E a resposta, acredite, não tem nada a ver com falta de sorte ou de suor. Na verdade, quase sempre é uma falha estrutural no processo de descer essa ideia para o mundo físico. Para consertar isso, a gente precisa olhar para uma solução milenar que mapeia milimetricamente como a energia pura se condensa em matéria sólida. Pensa no universo cabalístico e até na nossa própria mente como um prédio de 4 andares. A criação das coisas não acontece num estalo, de uma vez só. Ela desce em estágios. Lá do topo até a base, a gente tem Atzilut, Briá, Yetzira e, finalmente, Assia, que é o nosso andar térreo, o mundo físico. E aqui está o pulo do gato. Para que qualquer coisa exista aqui embaixo, a energia precisa, obrigatoriamente, passar por todos esses andares, sem pular nenhum. E essa descida inteira está codificada de forma perfeita no nome divino, o tetragrama. Yod, Ra, Vav, Ra. E não estamos falando só de sons sagrados, não. Cada uma dessas letras é uma engrenagem, um passo cirúrgico numa fórmula de engenharia para manifestar literalmente qualquer coisa. Especialmente construir projetos práticos e gerar riqueza real. Funciona assim. A vontade vira uma ideia, que exige uma estrutura para só aí virar matéria. Então vamos descer esse prédio andar por andar para ver essa máquina funcionando. Yod e a vontade pura, o nosso 4º andar. E o que é realmente interessante aqui é que esse é o ponto de partida mais puro e primordial possível. Então estamos no 4º andar, Atzilut, o mundo da emanação. Aqui a letra Yod representa o elemento fogo. É aquele impulso totalmente abstrato e puro. No mundo dos negócios, pensa naquele momento inicial, aquele desejo ardente, sabe? Aquela vontade inexplicável de criar algo do zero, de resolver um problema ou de construir riqueza. Não tem forma nenhuma ainda, não tem nem nome. É literalmente só pura força e vontade. É o fogo inicial. Os textos originais batem exatamente nessa tecla, definindo Atzilut como a vontade da divindade no seu aspecto mais puro. Sem essa primeira faísca do Yod, o prédio inteiro fica no escuro. O combustível para criar um negócio gigante, por exemplo, nasce aqui. É essa vontade primordial que empurra todo o resto da engrenagem. Só que tem um detalhe. A vontade, sozinha, não constrói nada. Ela precisa ganhar forma. E aí a descida continua. O 3º andar é o Ré e o reino da ideia, onde a vontade vai ter que tomar uma forma conceitual. Bem-vindos a Briá, o mundo criativo. Ele corresponde à primeira letra Ré. Aqui, aquele fogo abstrato lá do Yod cai direto no reino da intuição e do intelecto. Aquela vontade que não tinha forma nenhuma começa a ganhar contornos reais. É exatamente quando aquele incômodo de nossa, eu preciso criar um negócio, vira, de fato, uma ideia brilhante. Uma ideia que a gente consegue definir e explicar. O conceito nasce exatamente neste andar. E o texto do Zohar é cirúrgico sobre isso. A luz e a sabedoria do Yod, que é a letra lá de cima, precisam obrigatoriamente entrar e iluminar esse andar de baixo. A genialidade de uma ideia no mundo de Briá só existe porque foi fertilizada por aquela vontade pura inicial. Se a faísca não descer, a ideia simplesmente fica vazia. É aquele momento de clareza onde a visão se cristaliza num conceito redondinho para uma sessão de brainstorm. Agora, a letra Vav, a engenharia estrutural, o nosso 2º andar. E o ponto crucial sobre essa etapa é que ela é a tradução de tudo. É exatamente aqui que a gigantesca maioria dos projetos simplesmente morre. Olha só como a gente traduz essa descida esotérica para a engenharia de negócios. Lá no topo, a gente tem a visão, que desce para o brainstorm. E então, a gente chega a Yetzirah, o mundo da formação, representado pela letra Vav. No mundo corporativo, isso é a planilha financeira, são os fluxogramas, as plantas baixas dos modelos de operação. É aquele trabalho pesado de pegar a ideia brilhante e desenhar a engenharia lógica de como ela vai funcionar na prática. Zero glamour aqui, tá? É pura estruturação analítica. As fontes descrevem a letra Vav como o grande conector,
aquilo que dá a união, que dá vida e que permite que a ideia dê frutos. O Valve funciona literalmente como um gancho, um prego geométrico que amarra o mundo das ideias ao mundo físico. Pensa bem, sem um plano estruturado, sem aquelas planilhas de custos bem definidas, o projeto não tem vida para gerar fruto nenhum. A ideia genial fica flutuando para sempre nas nuvens da imaginação. E, finalmente, com o projeto estrutural pronto, a energia desce para o térreo, o ré final, que é a ação material, o nosso primeiro andar. A ação é o mundo da ação, é a execução implacável daquele plano, é o mundo material denso mesmo, que corresponde ao elemento terra. Trazendo isso para a nossa realidade prática, é o produto sendo entregue na casa do cliente, é o contrato sendo assinado e, claro, é o dinheiro real caindo na conta bancária. É o fim da linha de montagem, é a consolidação física de toda aquela energia que começou lá em cima no Iesod só como um impulso invisível. O mecanismo de falha ou a quebra do circuito. É aqui que a gente entende por que tanta coisa dá errado pelo caminho. Dá uma olhada nessa comparação na tela. Do lado esquerdo, a gente tem a sequência ininterrupta que funciona perfeitamente, igualzinho a um circuito elétrico. A luz flui do desejo direto para a matéria. Mas, do lado direito, a gente tem um circuito quebrado. E, gente, a quebra mais comum de todas acontece exatamente quando se tenta pular o andar do VAV. É aquela tentativa super ingênua de pegar uma ideia brilhante, o ré, e tentar converter isso imediatamente em dinheiro, o ré final. Tudo isso sem passar pela sala de projetos, sem construir uma planilha de custos. A luz divina simplesmente não consegue pular esse abismo. Ela fica presa, o circuito queima e a realidade não muda 1 milímetro sequer. Os textos antigos são muito drásticos quando se trata de alterar essa ordem. Esse trecho do Zohar explica que quando letras, que são essas etapas, são puladas ou retiradas da sequência sagrada, a combinação que sobra forma a palavra mavet, que significa morte. O projeto literalmente morre antes de chegar no mundo físico. Tentar dar um jeitinho de burlar essa arquitetura universal causa desintegração total do projeto. O andar do VAV, a planilha estrutural, não é uma etapa opcional, é uma exigência inegociável da própria natureza das coisas. Então, com tudo isso em mente, a gente pode usar essa sabedoria de um jeito extremamente prático. É totalmente possível fazer uma auditoria rigorosa em qualquer projeto financeiro ou criativo que esteja travado hoje. A gente só precisa olhar para o projeto e procurar qual é a letra que está faltando. Está faltando o fogo inicial do Iod? Ou faltam os contornos claros do primeiro ré? Será que o que falta é o planejamento chato e rigoroso do VAV ou a execução física e tática do ré final? O gargalo sempre e absolutamente sempre vai estar em um desses andares que não foi construído direito, bloqueando a descida da energia. Em qual andar o projeto atual ficou preso? Qual é a letra que está faltando? Porque olhando por essa ótica, o IHVA não é só um conceito esotérico e abstrato, é o grande projeto arquitetônico definitivo da realidade material. Tudo que existe precisa seguir esses 4 passos. Quando a gente entende a gravidade dessa descida de Atzilut até Assia, fica óbvio que materialização não tem nada a ver com mágica, é pura engenharia. Então, diante de qualquer obstáculo, a pergunta que precisa guiar a análise é exata. Em qual andar do prédio essa iniciativa está aprisionada agora? Fazer esse diagnóstico perfeito é o único jeito de religar o circuito e finalmente fazer com que as ideias virem matéria viva.